Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão de medicamentos genéricos, de marca e similares. O que são, o que fazem e onde estão, né? Lembrando aquelas reportagens do Globo Repórter. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então se quiser aqueles recadinhos básicos, né? Se possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. A gente tem feito uma série de vídeos sobre medicamentos, né? Que eles são recursos essenciais para tratamento e prevenção de doenças, que eles vão ajudar a manter a saúde, controlar agravos que a gente possa ter. Só que uma dúvida comum quando a gente vai visitar uma farmácia, né, ou vai fazer a compra de uma medicação, agora por aplicativo e por outros fatores, é saber diferenciar as opções que a gente tem. O que é um remédio de marca? O que é o tal do genérico? O que são os similares? E no vídeo de hoje a gente vai estar tirando um pouco dessas dúvidas aqui. Bom, medicamentos de marca então. São os medicamentos desenvolvidos por uma própria empresa farmacêutica, que após realizar a pesquisa e os testes clínicos, lança a patenteia a fórmula do medicamento. Ela passa a fornecer para a farmácia, para os hospitais, patente. O que é uma patente? É um período de duração, né, que apenas aquela empresa tem os direitos a produzir e comercializar aquele medicamento. Isso é muito comum, por exemplo, eu patenteei um medicamento aqui para dor de cabeça. Eu dei um nome, eu patenteei a fórmula, que ele usa tal substância e tal substância, quantidades específicas ali. E aí só eu posso produzir e comerciar aquele medicamento. Então eu vou ter o direito da marca dele. O nome vai ser esse. E aí eu vou comercializar. Eu vou estar investindo em pesquisa, né? A empresa normalmente investe em pesquisas para eficácia do produto, análise de como ele está rendendo no mercado, todas essas questões. E o nome comercial do medicamento fica a cargo da empresa, né? Ela escolhe e o princípio ativo também vai ser baseado naquela questão. E por todo esse fator de essa empresa fazer a patente, fazer a pesquisa, fazer a testagem, esse remédio vai ter um custo mais elevado por toda essa questão do investimento, na pesquisa, no desenvolvimento, depois no marketing, né? A gente vê propagandas na televisão de medicações, aqueles ali são os de marcas, né? E são os que têm esse maior custo porque eles têm aquele investimento de botar um artista na televisão para falar ou fazer um comercial engraçado em relação à medicação, né? Quem nunca lembra daquele remédio que tomou e a dor sumiu, né? Então tem todos esses fatores que chamam a atenção da pessoa, por isso que esse medicamento acaba ficando mais caro. Medicamentos genéricos, versões do medicamento de marca, que podem ser fabricados após a expiração da patente. Por exemplo, lembra que eu falei que eu tinha um remédio para combater tal problema de saúde? Eu tive uma patente por um tempo, ela expirou e agora outras pessoas podem fazer a produção do medicamento. Então ele vai ter essa questão de genérico. Eles vão conter o mesmo princípio ativo, na mesma concentração e a mesma eficácia e segurança. Ele vai ir sem nome comercial, ele pode ter o genérico, ele é idêntico pelo nome do princípio ativo, né, mas vai ter uma questão diferencial em alguns aspectos. Ele é um pouco mais acessível, porque ele vai custar menos, porque ele não teve os gastos da pesquisa e não teve o gasto com o marketing, né? Ele já vai estar conhecido no mercado, então a pessoa vai atrelar, por exemplo, aquelas remédios terminados em mol, né? E aí, esse aqui é parecido com aquele que eu já tomei, né? Então eu vou pegar esse daqui porque ele é um pouquinho mais barato. Ou o próprio farmacêutico diz, não, olha, esse aqui é o principal e tem o genérico dele que é esse daqui, que é mais barato. Então eu vou acabar ficando com aquele dependendo do caso e da condição financeira da pessoa. Por mais dele ser genérico, toda essa questão, né, quando ele vai começar a ser produzido e depois de pronto, ele passa pelos mesmos testes rigorosos, que é o de marca, né, que tem que ser aprovado pela Anvisa, mostrar a sua qualidade, a sua eficiência e eficácia e evitar aquela questão de risco. Os medicamentos genéricos, então, eles foram instituídos no Brasil com o símbolo da letra G, na embalagem, pela frase medicamento genérico, que é uma lei de 1999, cujo número da lei é 9.787. Se eu não me engano, foi até o Serra, foi candidato à presidência e foi ministro durante o governo de Fernando Henrique Cardoso da Saúde. Foi ele quem acabou assinando a lei. Medicamentos similares, então, também são versões do medicamento de marca, mas apresentam algumas diferenças em relação aos genéricos. Ele vai ter um nome comercial, os similares não têm um nome comercial diferente do princípio, diferenciado do nome do princípio ativo. Eles têm uma diferença de fórmula, tá, pessoal? Aqui entra uma característica importante. Eles vão variar em alguns aspectos, como a questão do corante, saborizadores ou
uma questão mais específica, né? Substâncias que ajudam a compor o medicamento. No entanto, ele tem, apesar de ter essas diferenças, ele tem a mesma eficácia e a mesma rigor de pesquisa e de passar pela Anvisa que o outro medicamento. Ele só vai ter algumas diferenças na composição. Desde 2003, né, tanto os genéricos como os similares, eles precisam passar por um teste de equivalência em relação ao medicamento de referência. Então, não adianta eu ter, por exemplo, eu tenho o de marca, eu tenho o genérico e tenho o similar. Aí o similar eu diminuo a proporção de determinada substância ali dentro e ele não passa a ter mais eficiência nenhuma. Então não adianta eu vender, ele vai passar por um rigor para comprovar essa questão. E aí, para deixar essa questão mais clara, então a gente tem, vamos fazer aqui uma pequena troca de informações, que é, quais são as principais diferenças? O aspecto. Então, a gente tem o que vai ter o nome comercial, né, que é o de marca. O genérico vai ter o nome do princípio ativo, a gente não pode falar nome de medicação aqui no vídeo, pessoal, senão pode dar problema. E o similar vai ter um nome comercial. O preço de marca vai ser mais alto, o genérico vai ser mais acessível e o similar vai ser médio. A composição do de marca é original, que foi a farmacêutica que fez a pesquisa, então todo o crédito fica com eles. O genérico vai ser igual ao da marca, então vai ser aquela composição. E o similar, ele é igual ao da marca, mas pode ter diferença nos recipientes, né? Que é alguma questão de corante, questão de sabor e outros aspectos. Questão do teste de qualidade. Todos passam por testes rigorosos, não tem problema. Todo medicamento que é vendido, ele passa por testes rigorosos da Anvisa e só vai para a venda depois que é aprovado. A disponibilidade. O de marca, fabricado apenas pelo detentor da patente durante o período de exclusividade. O genérico pode ser fabricado por várias empresas até o fim da patente, após o fim da patente, no caso. E o similar, ele pode ser fabricado por várias empresas, mesmo durante o período da patente. É por isso que tem aquela mudança em algumas composições ali. Por exemplo, o remédio tem sabor de morango, eu vou botar o sabor de framboesa. Ou o remédio da minha marca é amarelo. Não, o original é amarelo. Aí eu vou transformar o meu em branco, ou em acinzentado, ou em avermelhado. Então, tem essas questões. Vamos saber escolher o medicamento mais adequado. Isso vai ser importante consultar o médico, né, conversar com ele e falar assim, doutor, eu sei que o senhor está me receitando essa medicação aqui, às vezes a gente até pergunta o valor para o médico, né, o posto tem costume de perguntar se a pessoa tem condições de comprar um medicamento ou não, e aí a gente acaba dizendo, olha, eu não tenho condições de comprar esse medicamento, que parece ser caro, e eu queria saber, eu posso usar um genérico, posso usar um similar, aí o médico vai acabar explicando ali se ele prefere que a pessoa use um genérico ou se use um similar, né? Questão de conversar com o médico, claro, depois considerar a questão custo-benefício, por mais que o médico diga, não, eu prefiro que tu toma o de marca, só que aí é 700 pila, ou 700 pila é como a gente chama o dinheiro aqui do Rio Grande do Sul, pessoal. Aí é 700 reais, e aí o similar e o genérico são em torno de 600 a 500. A gente tem que estar observando. Se eu não tenho condições financeiras para estar pagando o de 700, talvez tenha que utilizar o de 500, ou tentar ver se consegue algum outro medicamento que seja com um custo menor e atenda às necessidades. Mitos e verdades sobre a questão da medicação, então. Os genéricos são menos eficazes que os de marca. Isso, na verdade, é um mito, porque eles têm a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos de marca, porque eles passam pelos mesmos tipos de teste. Os medicamentos similares não são confiáveis. Essa aí eu escuto bastante, né? Desde que aprovado pela Anvisa, os similares têm a mesma segurança e a mesma eficácia e confiança dos de marca. Os medicamentos de marca são os únicos que funcionam. Isso aí também é um mito, por causa que a eficácia dos genéricos e dos similares é comprovada por estudos e testes rigorosos. O que talvez possa ocorrer é, às vezes, o tratamento ter alguma intercorrência. Por exemplo, a pessoa demorou mais a reagir ao tratamento quando era o de marca do que quando era o similar. Ou o genérico demorou a agir mais que o de marca. Mas aí talvez nem seja uma questão da própria medicação, e sim do organismo que estava um pouco mais enfraquecido ou demorou a estimular o sistema imunológico da pessoa. Aí existe uma questão de por que os genéricos são mais baratos, né? Como a gente pode observar lá em cima. Eles não têm a questão do investimento na pesquisa e no desenvolvimento, e na questão do marketing. Como a gente pode estar observando, eles pegam no pós-patente, então já tem toda a pesquisa feita, eles só precisam replicar a fórmula e não precisam estar fazendo a questão do marketing. Algumas dicas para usar os medicamentos de forma segura. Respeitar as dosagens, o horário, o
o que o médico orientou, evitar a automedicação e cuidar no armazenamento adequado desses remédios, né? Longe do calor, longe da luz solar, longe da umidade, todos aqueles processos que a gente conhece, né? Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele falou sobre essa questão, então, o que difere um remédio de marca de um remédio genérico de um remédio similar e o porquê que a gente tem esses 3 tipos de medicamentos aqui disponíveis no Brasil, como é que é a questão de um, a questão do outro, e o terceiro que a gente estava observando ali. Eu espero que vocês tenham gostado, que a dúvida tenha sido esclarecida pelo menos em parte para vocês. A gente não pode dar exemplo com nomes de medicação por causa de direitos autorais, e aí o vídeo pode ser derrubado, o canal também. Quando você for numa farmácia, da próxima vez, pode estar observando, né? Pede para o atendente, eu quero o de marca, o genérico e o similar, para ver ali como vai mudando algumas características no nome da medicação. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.